tarde. Estamos continuando o primeiro dia, hoje é o dia 29 de maio, na rodada de apresentação dos seminários do evento CEL, que é um evento organizado pelos mestrandos e pelas mestrandas do Progel. Neste segundo bloco, nós estamos convidando a mestranda do Progel, a professora Tuane de Almeida Matos, que estará realizando a mediação deste segundo bloco com a apresentação dos palestrantes. Tuane de Almeida Matos possui graduação em Letras, Língua Espanhola, pela Universidade Federal de Pernambuco, graduação em Letras pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, especialização em Pedagogia Digital e Inovações Tecnológicas pela Faculdade Única de Ipatinga, especialização em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira pela Faculdade Única de Ipatinga, especialização em Arte na Educação, Teatro, Música e Dança pela Faculdade Única de Ipatinga. Atualmente é professora de disciplina de Língua Portuguesa do Centro Educacional Universia e professora da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Tuane, querida, seja bem-vinda, gratidão, e é com você a mediação e a apresentação dos nossos queridos palestrantes dos próximos seminários. Fica à vontade. Obrigada, professora, boa tarde a todos. Como a professora bem disse, sou professora, como todos vocês, ou como a maioria, meu nome é Tuane, e eu serei a mediadora de vocês a partir de agora. Já quero deixar claro que, durante as apresentações, assim, após o término de cada seminário, vocês podem levantar a mão para fazer alguma pergunta, com base nas reflexões feitas pelos nossos colegas. Então, iniciamos assim, já agradecendo a todos pela participação, o segundo bloco de seminários, com foco em reflexões no campo artístico e literário. E o primeiro, palestrante, aliás, o terceiro palestrante, ou o primeiro desse segundo bloco, a apresentar é Josemar dos Santos Ferreira, ele que cursou o ensino fundamental no CAIC Creuza Barreto Dornelas Câmara e o ensino médio na Escola Martim Júnior, que hoje é um EREM. É graduado em Letras, Português e Espanhol pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde também atuou como voluntário do Programa de Educação Social, que é o PET, a Ação de Políticas Públicas e Ações Afirmativas para a Juventude, bolsista também do Programa de Iniciação Científica, o PIBIC, da CNPq, pela Universidade Federal Rural, professor monitor de cursos de espanhol no Núcleo de Idiomas, o NID, núcleo da UFMPE também, professor de língua espanhola da rede Adif via ISS e bolsa do projeto de residência pedagógica de língua espanhola da UFRPE. Atualmente, ele é mestrando no programa de pós-graduação do Progel, de estudos da linguagem, e pós-graduando no curso de especialização em ensino de língua e literaturas hispânicas na Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Ele já está compartilhando a sua apresentação, que tem por título A Educação Reflexiva e o Campo Literário, Conexões com o Enfoque de Bourdieu. Josemar, pode iniciar. Olá, boa tarde. Vocês me escutam bem? Sim. Podem ver também a compartilhamento da minha tela? Sim. Deixa eu colocar em modo de apresentação, e aí a gente vê se... Saltou o slide? Está passando? Perfeito, está passando, ótimo. Ótimo. Deixa eu cronometrar aqui meu tempo, né? Eu deixei já aqui, pronto, iniciar. Bom, muito boa tarde e também agradeço a presença das pessoas que dispuseram do seu tempo, para prestigiar o nosso primeiro CELC, Seminário de Estudos Literários e Culturais. A palestra deste momento, que vai ser proferida por mim, tem como título A Educação Reflexiva e o Campo Literário, Conexões com o Enfoque de Bourdieu. E nós vamos ter como pontos ou eixos basilares a questão do próprio autor, do próprio Pierre Bourdieu, para conhecermos um pouco
Também vamos abordar a escola e o conceito de campo, trazido por Bourdieu. Em seguida, a educação reflexiva e o campo literário, nessa abordagem da educação reflexiva, justamente partindo do que podemos tomar como contribuição do Bourdieu para pensar uma educação reflexiva, não é? E aí já em direção ao campo literário, que vamos, portanto, em seguida, trazer uma questão da prática de educação reflexiva no ensino de literatura brasileira a partir do poema Clamor Negro, de Odailta Alves, que é a autora que eu estou estudando, não é? E especialmente seu livro Clamor Negro, que é o poema Clamor Negro é homônimo ao título do livro, tá certo? Então, vamos caminhar por esses tracejos que aí estão. E de início, falando um pouco sobre Bourdieu, né? Bourdieu, ele tem uma formação, sim, ele viveu entre 1930 e 2002, como está aí, certo? E tem como formação a filosofia, não é? Filósofo por formação, conclui sua formação em 1960, na década de 60, e quando, né, conclui a sua formação, ele vai para Argélia, ele é convocado aí a Argélia, onde ele vai desenvolver trabalhos de etnólogo e também, por conseguinte, sociólogo, né? E nas suas contribuições, como o conceito de campo, por exemplo, não é? Algumas pessoas questionavam Bourdieu qual é a relação que ele tinha com Marx. Daí Bourdieu dizia o seguinte: olha, se eu tenho que ser obrigado, se é indispensável eu estar filiado a algum nome, né, desses grandes teóricos acadêmicos, enfim, eu me consideraria mais um pascaliano, não é? E por que Blaise Pascal, né, um matemático, filósofo do século XVII? Justamente porque ele vai trazer essa questão dos campos, né, dos campos que se correlacionam a partir do que Pascal vai chamar de grandeza, né? A grandeza do sábio é diferente da grandeza do homem de letras, que é diferente da grandeza do rei, não é, por exemplo. Então, Bourdieu, inclusive, tem um livro chamado Meditações Pascalianas, né? E convido vocês a se aproximarem dessa obra e poderem perceber um pouco dessa afinidade que Bourdieu tem, por exemplo, com Pascal, certo? Saltando, portanto, e já trazendo um olhar para a escola, a partir de Bourdieu, Bourdieu vai dizer o seguinte, né? Vai dizer não, aqui eu trago alguns pontos que é justamente que ele vai trazer para que a gente reflita uma projeção de como funciona o sistema educacional francês e que é muito próximo do nosso, né? Então, ele vai analisar e vai ver que a escola, ela perpetua desigualdades sociais, né? Ela reproduz, né, a cultura, uma cultura valiosa, importante, né? E essa transmissão da cultura legítima, né, vai estar justamente nesse espaço da escola. Então, vai exigir do aluno um capital cultural pré-determinado. Então, a escola, exigindo um capital cultural pré-determinado, que é um capital cultural que nós adquirimos no seio familiar, não é isso? Como a nossa língua, não é? A escola, ela vai pré-determinar esse capital cultural e vai propor aos alunos o mesmo currículo, a mesma metodologia, né, mesmos conteúdos, que vai exigir um certo capital cultural pré-determinado, justamente adquirido no seio familiar. E há uma discrepância entre os alunos que
ingressam nessas escolas, alguns vão ter esse capital cultural, porque que capital cultural é esse também que se predetermina, não é? Esse é o questionamento a princípio. Então, quando você tem toda essa questão de que alunos provenientes de situações familiares diversas, que obtêm um capital cultural diferenciado, mas que há aquele capital cultural que a escola predetermina, e ela vai vai desenvolver o seu currículo, os seus conteúdos, etc., em cima desse capital cultural, Bourdieu vai dizer que, por não considerar essa variedade de pessoas, né, essa variedade de capital cultural, digamos assim, não é? Que as pessoas têm do seu ser familiar, ele vai dizer que há uma violência simbólica da escola em relação a isso, pela essa exigência de um capital cultural pré-determinado. Então, há uma violência simbólica, e esse capital cultural que nós estamos colocando, que é do ser familiar, como, por exemplo, a língua, né? A língua é um capital cultural que é justamente o que Bourdieu vai nos contribuir, dizendo que é um capital cultural incorporado, que vai se dar de forma mais indireta do que direta, e que vai nos servir para situações do dia a dia, não é? Como a língua, por exemplo. A língua nós adquirimos no ser familiar, não é? E como é que a gente fala, como é que eu falo em relação a vocês, como é que os alunos se comportam. Então, a observação do professor com relação a essa língua que o aluno traz à escola já é um indicador de perceber algumas diferenças entre esses alunos, certo? Então, tem outros tipos de capital, de capitais, não é? Que é o capital cultural objetivado, que seria o livro, né, paradidático, o CD, a música, enfim, CD, livros, né, objetivados, que nós, quadros, né, possuímos no seu estado físico, no objeto mesmo. Institucionalizado, que são os certificados, os diplomas, etc. E esse capital cultural incorporado é justamente o que Bourdieu vai chamar de hábitos, tá bom? Que é uma estrutura estruturada pela relação do condicionamento com as experiências sociais. Então, eu sou condicionado a um ambiente familiar, não é? Diferenciado de uma outra pessoa, e as minhas experiências com relação a esse ambiente vai me proporcionar hábitos, não é? Vai me estruturar. E é estruturante também, é estruturante de práticas sociais compatíveis em contextos situacionais, individuais e coletivos. Então, os esquemas que eu incorporo vão me servir para a minha ação na sociedade, né, em contextos situacionais. Então, a partir desses hábitos, eu vou poder lidar com situações de maneira prática, certo? E o Chartier, que a gente tem aqui uma complementação a isso, vai dizer que justamente o hábitos é a incorporação de esquemas que permitem o conhecimento prático, né? É o que Bourdieu chama de um ter que torna-se ser, como a língua mesmo. Nós somos através da língua, não é isso? Em diferentes situações, como esta, por exemplo, de estar aqui falando para vocês. É uma situação em que eu tenho que me comunicar de forma, em um contexto prático, né? E que eu precisei de um capital para isso, não é verdade? Então, esse é o capital cultural incorporado, que também chamamos de hábitos, certo? E aqui uma citação do Wallace Ferreira, com relação justamente a um olhar para a escola. A escola pressupõe certas competências que são, de fato, adquiridas na esfera familiar e no meio social do indivíduo. E também aqui, para complementar, ao atribuir aos indivíduos esperanças de vida escolar estritamente dimensionadas pela sua posição na hierarquia social e operando uma seleção que, sob as aparências da equidade formal, sanciona e consagra as desigualdades reais, a escola contribui para perpetuar as desigualdades, ao mesmo tempo que as legitima. Então, quando a escola ela
em suas aparências, né, de equidade formal, enfim, de conteúdos, de conteúdos que são, como é que eu posso falar, selecionados a partir de uma importância social. E que importância social é essa com relação a esses conteúdos? Vai atender a quê na sociedade, ou atende a quê na sociedade esses conteúdos, essas abordagens que nós trazemos para a sala de aula, né, que está no currículo. Então, vai justamente fazer com que mantenha-se uma reprodução cultural, sem levar em consideração as diversas realidades que as pessoas elas vivem no seu dia a dia, no ambiente familiar e social, né? Que seria um outro capital social, a depender da mobilidade, né, do agente social na sociedade, que é uma outra questão que eu não trouxe para ficar mais objetiva a minha fala. Então, justamente o que Bourdieu traz aqui como, ele diz aqui, perpetuar desigualdades. Ele vai falar sobre hierarquia social, exatamente, né? Ao atribuir aos indivíduos esperanças de vida escolar estritamente dimensionadas pela sua posição na hierarquia social, ele vai trazer algo que é da hierarquia social. Então, essa hierarquia social vai nos possibilitar visualizar o que Bourdieu chama de campo, a ideia de campo, certo? O campo, ele é autônomo, mas ele é correlacionado também com outros campos, ele tem uma relação de interdependência com outros campos. Nós temos o campo econômico, o campo político, né, o campo cultural, certo? Temos diversos campos que, por exemplo, se algo acontece no campo político, de repente, cria um efeito interfere, melhor dizendo, no campo educacional, no campo econômico. Se algo acontece no campo econômico, pode também interferir no campo político, no campo educacional e assim por diante. No campo cultural, não é verdade? Uma ditadura militar, por exemplo, nós temos que é algo do campo político que interfere em vários outros campos. Então, essa ideia de campo, nós temos justamente o campo ele é autônomo e ele, dentro de sua autonomia, ele é hierárquico. Né? Há algo que se privilegia nesse campo, há algo de posição social, há algo que se classifica. Então, dentro dos campos, nós temos algo que o campo por si só é uma zona de classificação, certo? Então, temos aqui, a posição social do agente depende do capital adquirido nos campos sociais que ocupa. Então, a minha posição em determinado campo vai depender justamente desse... ou melhor dizendo, a minha posição social na sociedade vai depender justamente do capital cultural que eu adquiro em vários desses campos sociais que organizam, que estruturam a própria sociedade, certo? Então, a própria sociedade, como um campo social, ela é estruturada por esses campos. E cada campo também tem sua própria estrutura, certo? Então, como pensar a partir dessa perspectiva dessa escola que reproduz um capital cultural a partir de um capital pré-determinado, né? A educação reflexiva. Como pensar a educação reflexiva no contexto escolar a partir disso? Né? Porque Bourdieu ele nos traz uma configuração e nós temos que refletir nossos caminhos, não somente dizer assim, então é isso aqui, é engessado e não tem cura, a gente não tem para onde ir. Nós temos que pensar o que é que podemos fazer, como que acontece para que eu possa vir a contribuir e desmantelar esse sistema que está imposto aqui, não é? Algo que pode partir de uma situação aparentemente simples, mas que ressoa, tem seu efeito. Não é à toa que eu estou aqui, não é? Enquanto provenho de periferia, venho de escola pública, etc. Porque professores fizeram diferente também, não é verdade? Então, pensar uma educação reflexiva no contexto escolar, a partir do que a gente viu,
com Bourdieu, é pensar primeiro que vai partir do professor, justamente com aquela questão. Aqui a gente está vendo a sala de aula, certo? Aqui, para não pensar mais numa coisa mais além, estamos pensando num contexto de dentro de sala de aula. Então, partindo do professor, esse professor justamente que se aproxima do aluno ao perceber, por exemplo, a linguagem desse aluno, a forma de andar desse aluno, a forma de vestir desse aluno, né? Como é que ele se aproxima? Eu digo desse, mas é um esse que são esses, não é? É um plural. Então, parte do professor, essa educação reflexiva, que desperta interesses intelectuais, né? E que promove uma conscientização do aluno sobre suas origens. E isso vai reverberar justamente na questão de uma transformação social. E conscientização do aluno sobre suas origens é justamente o que a gente vai trazer mais adiante com uma abordagem interdisciplinar, que a gente pode envolver a geografia, a gente pode envolver a história, trazer mesmo para contribuir, não é? Para essa questão dessa conscientização sobre nossas origens, certo? A geografia e a história são 2 pontos, mas há outros e nós vamos ver mais adiante para não me deter tanto. Eu estou cronometrando aqui. E saltando, e aí a gente já vai fazendo uma ponte com Paulo Freire, um diálogo também com o que a gente viu aqui anteriormente nesse slide, justamente o seguinte: se na experiência de minha formação, que deve ser permanente, começo por aceitar que o formador é o sujeito em relação a quem me considero o objeto, que ele é o sujeito que me forma e eu o objeto por ele formado, me considero como um paciente que recebe os conhecimentos, conteúdos acumulados pelo sujeito que sabe e que são a mim transferidos. É preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo, vá ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e reforma. Ao formar, e quem é formado, forma-se e forma-se formado. Então, é um processo de construção constante, professor-aluno. É um trabalho constante de construção, de aprendizado, que ambos os sujeitos vão se formando e reformando nesse processo, certo? Então, pensando no Brasil, já dessa ponte, saindo lá dessa projeção do sistema educacional francês, que nos contribui também para pensar a estrutura do nosso sistema educacional, e fazendo essa ponte com Paulo Freire e, ao mesmo tempo, um diálogo, a gente já vai pensando na educação reflexiva, no ensino de literatura brasileira, certo? Então, pensando o ensino, a educação reflexiva no ensino de literatura brasileira, nós temos que considerar o campo literário, não é verdade? A literatura, ela tem o seu campo. E o campo literário é constituído como? Ele se torna autônomo como? Né? Por meio de suas classificações internas, obviamente, e isso, proporcionalmente, vem a constituir uma hierarquia. E dentro dessa hierarquia, há o canônico, não é verdade? Há o canônico e há o marginalizado. Há aquelas obras que nós contemplamos em contexto escolar, porque elas também remetem ao aluno a desenvolver uma linguagem X, que é a linguagem que se pede, né? Que é a linguagem que vai... E cada vez isso vai se dificultando, porque vai para o ensino superior e aí a coisa pesa um pouco mais ainda, né? E dentro dessa hierarquia, qual é a literatura que nós contemplamos em sala de aula? Aqui, nós temos, então, o seguinte... O campo literário é um mundo à parte, sujeito às suas próprias leis. E também se correlaciona, é um campo justamente dentro do campo cultural, não é verdade? Bom, passando por essa ideia de que a gente tem que levar em consideração o campo literário, essa hierarquia, essa literatura que predomina no campo literário, não é? Que é bastante trazida com ênfase em sala de aula, nós podemos pensar, enquanto professores de literatura, uma leitura de abordagem interdisciplinar.
uma abordagem interdisciplinar que vamos levantar as questões histórica, cultural, política, social, geográfica, matemática. Vamos falar de estatística, né? E logo vocês vão ver por que eu estou dizendo isso. Então, possibilidade a partir da poesia, que é uma possibilidade que nós vamos ver a partir da poesia justamente de Odailton Alves, uma leitura de abordagem interdisciplinar que vai contemplar esses pontos, né, que vão estar também contemplando esses diversos campos, né, histórico, cultural, político, social, né, geográfico, econômico. E, pensando a partir da poesia de Odailton Alves, precisamos primeiro saber quem é Odailton Alves, não é isso? Nasceu em 27 de julho de 1979, na comunidade de Santo Amaro das Salinas, em Recife, Pernambuco, não é? Foi criada por sua mãe e sua avó, teve num ambiente com alguns irmãos, e onde ela tem uma experiência lá já na infância ou pré-adolescência, que ela comenta bastante, de que um dos irmãos, pedia que ela escrevesse cartas para o irmão entregar a alguém que quisesse, né? Que estava afim naquele momento. Então, ela escutava o que o irmão dizia e escrevia a carta para o irmão. E isso a gente já vê, uma das experiências de Odailton com relação à oralidade em sua escrita. É interessante isso, não é? Quando ela relata essa questão, porque a escrita de Odailton, ela vai justamente contemplar muito da oralidade, certo? Então, Odailton é autora de Pretos Prazeres, Clamor Negro, Letras Pretas, são livros, inclusive, que ela está segurando nesta imagem de uma foto, né, de Alcione Ferreira para a revista Continente. E justamente pensando a partir dessa perspectiva de trazer Odailton Alves num contexto de uma leitura de abordagem interdisciplinar, que vamos elencar lá aqueles pontos, né, histórico, político, cultural. Nós temos aqui alguns trechos do poema Clamor Negro, que diz o seguinte: que minha cor não seja motivo de xingamento e emudeçam os tons pejorativos que me causam sofrimento, que meu passado não me plante na escravidão, e que nunca se esqueçam que fui escravizada, mas escrava não. Que as chibatadas só nos livros de história sejam lembradas, e junto também venham os heróis, as heroínas, as vitórias. Zumbi, Dandara, Malê, José do Patrocínio, Benguela, Glória. Que por minha boca eu jamais seja chamado de bicudo, beiçudo. Meus lábios são carnudos, sentem a sede de justiça, não feita com sangue, mas de oportunidades. Gritam constantemente respeito, dignidade, saúde, dignidade, educação, dignidade, faculdade. Então, a partir desse poema, nós podemos sim fazer, que é o que nós propomos, né? Uma leitura de abordagem interdisciplinar, em que a história está aqui, a geografia está aqui, de onde vem esse sujeito, esse eu poético, né? Contempla quais outros sujeitos estão aí, não é? E que eu havia dito antes, por que a matemática, que estatística é essa? Porque a palavra faculdade está em letra maiúscula, mas por si só também está fragmentada. Qual é essa dificuldade, né? Que a palavra faculdade se demora tanto a nós, não é? De estar... ser possível de enxergar, de ver, não é verdade? Então, inclusive, a partir daqui, nós podemos sim pensar nessa estatística. Quantos negros chegam, quantos se formam nessa faculdade? Então, isso que nós acabamos de falar é justamente uma forma de aproximação, certo? Do professor ao aluno, porque aqui você vai contemplar, você vai trabalhar para além das outras literaturas que você vai contemplar, que nós podemos contemplar, contemplamos, enfim, para não ficar muito, né, exigente, você pode contemplar. Não, aqui é uma sugestão, um caminho, certo? Então, um caminho em que nós nos aproximamos dos alunos
que vem de diversos outros pontos da cidade, que às vezes não tem sequer as 3 refeições, não é? Então, é uma forma de aproximação, de pensar nessa aproximação, não é verdade? E, por conseguinte, nós cumprimos com a obrigatoriedade da Lei 10.639, não é isso? Uma lei que altera a Lei 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, em que, em seu artigo 26A, parágrafos 1 e 2, primeiro diz o seguinte, né? Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. No parágrafo 1, nós temos o conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo, incluirá o estudo de história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. E no parágrafo 2 nós temos: os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Então, no âmbito de todo o currículo escolar, não é só no 20 de novembro, não é verdade? É no âmbito de todo o currículo escolar, contemplando o processo de formação desses alunos, porque a luta contra o racismo não é do negro, a luta contra o machismo não é da mulher. São agentes que vêm trazer à tona essa questão dessas intersecções, mas que precisa a sociedade ter consciência de que a luta é conosco também, para nos desconstruirmos, para que possamos nos reconstruir diante de uma realidade social que tanto nos aflige, que tanto nos incomoda. E mais, o que é que nós fazemos? Qual é o nosso pouquinho de contribuição? Não é verdade? E saltando aqui, para já seguindo e cumprindo também com o meu tempo, as considerações que eu trago logo depois desse slide, eu trago uma citação da Denise Botelho, uma professora também da Universidade Federal Rural de Pernambuco, da pós-graduação, não me lembro o nome do programa, mas que eu a estimo muito, pude ter uma aproximação ao trabalho de Denise por um amigo, né? Que diz o seguinte: a educação poderá contribuir para a transformação social na medida em que for capaz de servir de instrumento de poder dos grupos sociais dominados em seu esforço de superação da atual sociedade de classes. E aí é justamente uma citação reflexiva, não é? E aí, para as considerações, tomando todo o repertório que nós vimos até aqui, eu trago o seguinte: por sermos mobilizados pela leitura prática de nossas relações nos campos que nos classificam, precisamos compreender nossa posição na estrutura que nos abrange. Portanto, a prática da leitura de abordagem interdisciplinar nos permite, a partir do suporte literário, uma experiência de letramento. É um caminho possível à educação reflexiva, de modo a proporcionar uma mobilidade social com base em um olhar crítico sobre as ações individuais e coletivas. Por fim, aqui estão as referências. Muitíssimo obrigado pela atenção e até uma próxima. Josemar, que beleza, parabéns pelas reflexões, não é? Por trazer Bourdieu com esse olhar, fazendo link com outras abordagens, com outros autores. Gente, eu estou super feliz com esses compartilhamentos, como a gente aprende, né? Parabéns, Josemar. Tuane, querida, fica à vontade para esse processo de mediação, né? Acho que se alguém tiver alguma questão em relação a essa apresentação, eu não sei se alguém se colocou no chat, fica à vontade, Tuane.
Eu gostaria aqui de falar da minha pontuação, a minha reflexão depois dessa apresentação, porque a gente passa a refletir sobre essa perpetuação das desigualdades sociais na escola, que desconsidera ou até desvaloriza esse capital cultural que me remete aos conhecimentos prévios dos alunos, quando ele fala a língua, me remete a isso, e nos leva a pensar o nosso papel, né? O nosso papel como professor, nesse impacto, né, que causamos ao limitar o pensamento do aluno, o aprendizado do aluno, ou a conscientizar esses alunos, quebrando essa estabilidade sistêmica, estrutural, né, que perpetua essa manutenção, essa continuidade da desigualdade. Só que a gente precisa pensar nesse mundo, precisa pensar no outro. Fiz isso muito bem ao trazer a literatura brasileira com o Odailta, que é o Odailta Alves, que é excelente, inclusive foi homenageada no evento que eu organizei juntamente com o professor Iedo, e me remeteu também a uma disciplina chamada Conhecendo a Comunidade, né, ministrando aqui na escola, que traz, inclusive, a mistura de matemática, geografia, né, e auxilia os alunos realmente ao conhecimento, até estatístico, né, da comunidade São Lourenço da Mata, que é onde eu ministro minhas aulas. Então, me remeteu muito a esses pensamentos. Então, parabéns, Josemar, foi realmente excelente. E trazer isso para a sala de aula, né, como você fez, né, trazer realmente para a realidade, para o chão da escola, como a gente chama, foi excelente. Então, quem quiser fazer algumas considerações, pode falar pelo chat algumas perguntas. Tem alguém que levantou a mão, fique à vontade. Cibele, professora Cibele, fique à vontade. Cibele, o seu microfone está desligado, a gente não sabe se Sim. você... Agora, professora. Parabenizar primeiramente, né, a apresentação de Josemar por trazer esse diálogo, né, relacionando a escola francesa com a escola brasileira, e eu me identifiquei muito isso, até me lembrei, né, de Boaventura de Souza Santos, né, quando ele traz a questão do conhecimento especializado. Então, termina que a gente vai se tornando, né, um cientista ignorante especializado, porque a gente se fecha ali naquele conhecimento especializado. Por isso que hoje essas disciplinas, elas são tão fragmentadas, um conhecimento fragmentado que ele não é genérico, né? E aí é importante falar nisso, porque tem até um livro também francês que fala sobre o mestre ignorante, né? Porque ele ignora, sobretudo, a desigualdade do aluno em sala de aula. E aí ele ignora também o que é que o seu aluno sabe. Porque muitas das vezes os professores entendem que por o aluno estar na condição de aluno, de aprender, ele não tem nada para ensinar, então ele ignora isso também, né? Então é muito importante sempre esse diálogo para a gente não esquecer de onde são as nossas referências e por que as nossas escolas e as nossas universidades se tornaram nesse modelo, né? E aí, num dos slides que Josemar apresentou, falando sobre a educação reflexiva no contexto escolar, aí eu me lembrei, né, quando ele fala sobre se aproximar do aluno, se aproximar da comunidade, transformar socialmente, provocar um impacto naquela sociedade, né? Aí eu me lembrei o quanto que nós, nas universidades, estamos passando por um momento, desde 2018, por conta de uma regulação federal, de creditar a extensão dos nossos currículos. Então, é uma forma, sabe, de impulsionar e meio que de obrigar que as universidades vão para o campo e, sobretudo, tenha no estudante universitário protagonismo. O protagonismo. Aí vem, mais uma vez, reforçando a fala de Bourdieu, né, dessa estrutura de um campo em que o estudante ele também faz parte disso, né? E, por fim, nesse poema maravilhoso que você apresentou, né, sobre o Campo Negro, que eu não tinha conhecimento e fiquei, assim, muito impactada, aí eu peguei e me lembrei do livro de Carolina Maria de Jesus, que é o Quarto Despejo, o quanto que muitos livros que foram reescritos dela, mas que quiseram preservar a forma como ela falava, para deixar registrado que, embora ela tivesse, como o Alessandro falou na outra apresentação, né, que embora essa coisa pragmática e para dizer assim, não, a pessoa falou errado, não, mas era a forma de conhecimento dela, e que mesmo assim ela não deixou de passar vivências, experiências dela, e aí muitos de nós pesquisadores, professores, reescrevemos esse livro, né, de Carolina Maria de Jesus, mas da forma que ela falava, para que a gente compreenda o contexto que ela estava vivendo naquela época. E aí a gente vai perpetuando com
linguagem, sabe? Então, assim, gente, vocês estão, assim, numa contribuição enorme, enorme mesmo, de proporcionar esses diálogos para a gente, que vai muito além, sabe? Então, eu parabenizo demais por essa tarde, parabenizo a Josimar por nos levar, né, essa aula maravilhosa. Que bom, querida. A gente é que agradece a participação de vocês. Tuane, querida, fica à vontade para você agora apresentar o próximo palestrante. Próximo palestrante e amigo, Rodrigo Matos, temos o mesmo sobrenome. Ele possui graduação em jornalismo pela Faculdade Joaquim Nabuco, em 2013, pós-graduação em administração de marketing pela Faculdade de Administração e Direito da Universidade de Pernambuco, graduação em letras português e espanhol pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, concluinte de 2022, e pós-graduação de produção textual pelo Centro Universitário FAVENE, concluiu também em 2023. Atualmente é mestrando no programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem, o PROGEL, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, irá apresentar o seu trabalho, que se intitula A Abordagem de Bell Hooks em Conexões Dialógicas com o Enfoque de Paulo Freire, ensinando a transgredir no campo artístico literário. É com você, Rodrigo. Boa tarde, gente. Estão me ouvindo bem? Sim. Beleza. Que responsabilidade, hein? Josemar arrasou, Márcia, Alessandro, parabéns. Eu vou trazer um pouco, né? Como Tuane falou, meu nome é Rodrigo, e eu vou trazer um pouco das conexões dialógicas de Bell Hooks com a obra de Paulo Freire, né? E assim, eu assistindo aqui aos seminários anteriores, eu percebi como o meu trabalho está em conexão dialógica com os trabalhos dos colegas, né? E eu trouxe um pouquinho, né, das contribuições de Bakhtin para falar do dialogismo, um pouquinho de Bourdieu para falar de violência simbólica, e aí a gente vai entrar finalmente em Bell Hooks e vai encerrar com Tom Zé, né? Porque como nossa proposta é ensinar a transgredir no campo artístico literário, eu trouxe as contribuições de Tom Zé, que é o meu tema, né, no mestrado, é o que eu estou estudando atualmente. Vamos lá. Então, gente, a pedagogia do oprimido, ela foi lançada inicialmente em 1968, no Chile, né? Acredito que só em 86 ou 87 que ela foi publicada no Brasil, devido à ditadura militar, né? Ela é uma pedagogia humanista e libertadora, né? E ocorre em dois momentos, de acordo com o próprio Freire, né? No primeiro momento, por meio da mudança de percepção do mundo opressor por parte dos oprimidos. E no segundo, pela expulsão dos mitos criados e desenvolvidos na estrutura opressora, e que se preservam como espectros míticos na estrutura nova, que surge da transformação revolucionária, né? Então, percebam que, no primeiro momento, há uma mudança de percepção, né, do oprimido, mas ele ainda fica vivendo ali dentro de uma estrutura opressora, né? E no segundo momento é que ele vai começar a se livrar dessa estrutura opressora e vai criar uma nova estrutura. E aí é que se dá realmente essa pedagogia humanista, né? Essa libertação que Freire propõe, né? A teoria de Freire, ela tem um status de vanguarda, né? Ela é utilizada muito hoje em dia, né, no mundo todo. Ele é o patrono da educação no Brasil, né, apesar de algumas pessoas quererem o contrário, mas não tem como negar essa qualidade e esse ato revolucionário, né, da obra freiriana. Né? Então, eu trouxe aqui, a princípio, um pouquinho de Bakhtin, né, uma relação dialógica de Bakhtin com Freire, né? Os dois, tanto na obra de Freire como na obra de Bakhtin, o dialogismo é um conceito fundamental, né? Então vamos lá ler o que é que eles tinham a dizer sobre isso. Freire diz que o diálogo é uma exigência existencial, né? Veja a importância que Freire dá ao diálogo, né? Para existir, né, é preciso que haja o diálogo, né? E Bakhtin diz: somente quando contrai relações dialógicas essenciais com as ideias dos outros é que a ideia começa a ter vida,
isto é, a formar-se, a desenvolver-se, a encontrar e renovar sua expressão verbal, a gerar novas ideias, né? Então, veja como Bakhtin, Alessandro se aprofundou mais nessa área, mas veja como a importância, né, que a ideia ela só encontra vida no diálogo, né? Então, veja como essa questão do dialogismo é importante tanto para Bakhtin quanto para Freire. E aí, eu trouxe também aqui a questão da violência simbólica, né? E aí Josemar explicou direitinho essa questão do capital cultural, né? E Bourdieu, ele fala que não há democracia no sistema escolar, né? Porque a escola, ela exige um certo capital cultural dos alunos. E quando ela começa a exigir isso, como os alunos, eles chegam cada um com uma experiência na escola, né? Uns com mais, outros com menos, uma bagagem cultural, literária, né? Então, a escola acaba prestigiando uns e excluindo outros, né? Vamos ler aqui o que Bourdieu fala, perdão. Na verdade, cada família transmite a seus filhos, mais por vias indiretas que diretas, um certo capital cultural e um certo ethos, sistema de valores implícitos e profundamente interiorizados, né? Freire fala, a violência dos opressores, que os faz também desumanizados, não instaura outra vocação, a do ser menos, como distorção do ser mais. O ser mais leva os oprimidos, cedo ou tarde, a lutar contra quem os fez menos. Então, né, essa pedagogia freiriana nada mais é do que uma luta, né? Ele vai contra essa violência simbólica da escola, né? Ele propõe uma educação, uma pedagogia revolucionária capaz de combater essa violência simbólica, né, dos opressores contra os oprimidos. Então, não é difícil constatar que os sistemas escolares acabam incentivando, né, as desigualdades sociais. Agora. Chegamos a Bell Hooks, né? Eu trouxe esse trechinho do livro de Bell Hooks, né, do Ensinando a Transgredir, porque eu achei interessante para a gente perceber a importância que ela dá a Paulo Freire e a obra do Paulo Freire, né? A pedagogia freiriana. Vou ler aqui para vocês. Quando conheci a obra de Paulo Freire, fiquei ansiosa para saber se seu estilo de ensino incorporava as práticas pedagógicas que ele descrevia, com tanta eloquência em sua obra. No curto período em que estudei com ele, fui profundamente tocada por sua presença, pelo modo com que sua maneira de ensinar exemplificava sua teoria pedagógica. Nem todos os estudantes interessados em Freire tiveram a mesma experiência. Minha experiência com ele me devolveu a fé na educação libertadora, né? Então, Hooks fala que o primeiro contato dela com a pedagogia crítica foi através de Freire, né? E ele acabou virando uma referência na compreensão da educação enquanto prática de liberdade, né? E o que foi que Hooks fez? Ela fundamentou sua prática pedagógica no intercruzamento da pedagogia crítica freiriana com a teoria feminista, né? E a partir daí ela começou a questionar a violência na relação colonizador-colonizado ou opressor-oprimido, né? Principalmente com relação ao sexismo e ao racismo. Seguindo. Né? E aí chegamos à questão do ensinar a transgredir, né? Hooks começou a colocar em prática, né, o método de Paulo Freire na sala de aula através da multiculturalidade, né? Ela percebe que era preciso trazer a multiculturalidade para a sua pedagogia, ou seja, banhá-la por uma consciência de raça, do sexo e da classe social, pois só assim conseguiria democratizar suas aulas e fazer germinar a educação libertadora, onde todos sintam a responsabilidade de contribuir. Essa nova forma de educação, cujo objetivo baseia-se no ensinar para transgredir limites, sejam eles raciais, sexuais ou de classe, dá-se através das emoções e sentimentos, né? Então, dessa fala de Hooks, a gente percebe aqui que ela fala que isso dá-se através das emoções e sentimentos, né? Então, se a violência dos opressores é o nosso algoz, né? A compreensão e a prática do multiculturalismo na sala de aula é o bastão restaurador de humanidades, né? Essa é a transgressão que propõe Hooks, né? E que propõe Freire também. O que Freire chama de libertação, né? Hooks acaba chamando de transgressão, né? Que é essa libertação dessa opressão, né? Dessa violência que nos é imposta durante toda a vida, né? Passando. Então, eu acabei identificando, né, que a principal
conexão dialógica entre a pedagogia freiriana e a de Bell Hooks é o amor, né? E aí eu trouxe 2 trechinhos, um de Freire e outro dela, para a gente... sobre essa questão do amor e para exemplificar essa conexão dialógica, né? Quando professores incentivam a paixão na sala de aula, este espaço acaba se tornando um lugar de possibilidades, pois o amor é capaz de desmascarar a falsa dicotomia que divide o mundo exterior do ensino na academia e gerar uma dinâmica nas compreensões das relações sociais. Quando Eros está presente na sala de aula, é certo que o amor vai florescer. Perdão. E Freire fala que na resposta dos oprimidos à violência dos opressores, mais uma vez ele está aqui em conexão dialógica com a questão da violência, né, que Bourdieu traz, é que vamos encontrar o gesto de amor, consciente ou inconscientemente, o ato de rebelião dos oprimidos, que é sempre tão ou quase tão violento quanto a violência que os cria. Esse ato dos oprimidos, sim, pode inaugurar o amor, né? Então, gente, para Freire, o amor é compromisso com o ser humano, é o ato de amor, e o ato de amor é comprometer-se com a causa de sua libertação, né? Contudo, só através da ética podemos inspirar a prática da liberdade e lutar contra a violência simbólica dentro da sala de aula, transformando a opressão em amor, né? E como eu falei, assim, essa grande conexão dialógica de Freire dá-se através do amor, né, da obra de Freire, dá-se através da pedagogia libertadora, da dialogia, da ética, e é fundamentada pelo amor, né? Como afirma Freire, não há diálogo, porém, se não há um profundo amor ao mundo, né? Vamos lá, já estamos chegando na parte final, né? E aí eu trouxe Tom Zé para exemplificar essa questão do campo artístico literário, né? A gente vai transgredir um pouquinho a academia agora. Eu trouxe uma canção de Tom Zé, espero que a tecnologia deixe a gente passar, né? Vamos lá, né? Que o tempo está... Que porra! Oh, que porra! Oh, que porra! O povo querida, querida, saudade do ovo, querida, querida, para o esboço, querida, querida, e o precariado, querida, em trabalho de parto. O povo, querida, querida, ainda suspeita, querida, querida, e nossa covardia, querida, querida, masturba e deleita, querida, esquerda, grana e direita. Aham. Quando o trabalhador cresce na sociedade e tem a oportunidade de ser protagonista da história, ele pratica o método do opressor porque foi o único método que aprendeu. Então ele só sabe agir como o opressor. Arrastão de Paulo Freire. Aham. Um lápis e uma régua, um resfriado me pega, um flash quase me cega, um memorando que nega. Um vento forte, um chuvisco, no olho me entra um cisco, um som de casa de disco, uma cobrança do fisco. Um desejo por vitrina, uma moça por esquina, hoje eu te pego, menina, a minha mão por vagina. Um cartaz de mulher nua, um cego atravessa a rua, garçom, a carne está crua, a mãe de quem é a sua? Um ódio que me destrói, o sangue corre, corrói, eu quero ser um herói, vida de porra, my boy. Oh, que porra. Oh, que porra. Que porra. O povo, querida, querida, há de sobreviver, querida, querida, as canções de protesto, querida.
nossa bondade. O povo querida, ainda suspeita, querida, e nossa covardia, querida, mas turma e deleita, querida, esquerda, grana e direita. Então, gente, essa é a canção do Tom Zé. Essa canção chama-se Esquerda, Grana e Direita, né? Ela é do álbum Vira-Lata na Via Láctea, de 2014, né? E não precisa ser um grande ás da inferência, né? Para a gente ver essa relação direta, né? De quando, desse trechinho que Tom Zé traz, né? Quando um trabalhador cresce na sociedade e tem a oportunidade de ser protagonista da sua história, ele pratica o método do opressor, porque foi o único método que aprendeu. Então, ele só sabe agir como um opressor, arrastão de Paulo Freire, né? Como o Freire fala aqui, vou ler logo para vocês, quase sempre, no primeiro momento deste descobrimento, os oprimidos, em lugar de buscar a libertação na luta e por ela, tendem a ser opressores, também os subopressores. A estrutura de seu pensar se encontra condicionada pela contradição vivida, na situação concreta, existencial, em que se formam, né? Então, né, Tom Zé acaba levando para o campo artístico, né, as contribuições de Freire sobre a educação, né? Essa música é um exemplo, mas existem outras músicas também, né? Tom Zé acaba utilizando utiliza na sua poética, né? Utiliza sua poética para denunciar como as classes dominantes ela utiliza as ideologias para manter uma significativa camada da população, né, distante de uma educação transformadora e libertadora, né? O artista traz na letra o debate freiriano, que trata do processo de libertação do oprimido, que em sua busca de ser mais e se distanciar do estatuto de objeto, acaba, no lugar de seguir o caminho da libertação, se tornando opressor, né? E aí eu trouxe outro trechinho, né, de Tom Zé, né, que é do disco. Esse texto ele escreveu para o encarte do disco Com Defeito de Fabricação, de 98, né? A título de ilustração, eu vou ler também aqui. O terceiro mundo tem uma crescente população. A maioria se transforma em uma espécie de androide, quase sempre analfabetos e com escassa especialização para o trabalho. Isso acontece aqui nas favelas do Rio, São Paulo e do Nordeste do país, e em toda a periferia da civilização. Esses androides são mais baratos que o robô operário fabricado em Alemanha e Japão, mas revelam alguns defeitos inatos, como criar, pensar, dançar, sonhar. São defeitos muito perigosos para o patrão primeiro mundo. Aos olhos dele, nós, quando praticamos essas coisas por aqui, somos androides com defeito de fabricação. Pensar sempre será uma afronta. Ter ideias, compor, por exemplo, é usar, no umbral da história, o projeto de juntar fibras vegetais e criar a arte de tecer. Foi uma grande ousadia. Pensar sempre será uma afronta, né? Então, eu acho que não é uma afronta a Tom Zé se a gente colocar dentro desses defeitos de fabricação o amor, né? O amor no sentido de transgredir, como propõe Hooks, né? De se comprometer com a causa da libertação, como propõe Paulo Freire, né? Um amor capaz de educar toda uma geração com ternura, firmeza e doçura, como propõe Tom Zé. E chegamos às nossas conclusões. Não sei se eu corri demais, mas deu tempo. Os discursos de Paulo Freire, Bell Hooks e Tom Zé desestruturam as tradições e os valores instituídos pelos fulcros do poder. E a produção cultural do artista se une aos conceitos dos educadores para descolonizar o imaginário, desmistificar as ideologias impostas às comunidades humanas e ao ponto de partida para a construção de novos tipos de relacionamento no âmbito social. O arrastão de Paulo Freire é esta força produtiva que pode contribuir culturalmente para a pedagogia libertadora na luta contra as desigualdades sociais. Referências. E é isso. Chegamos no final. Ainda temos 15 minutos para conversar. Parabéns, Rodrigo. Gente, vocês estão dando show. Quantas aprendizagens, quantas conexões dialógicas,
e na fala de Rodrigo ele já começou a apresentar isso, né? Como a fala dele, o seminário dele, dialogou também com todos os outros seminários anteriores, e aí ele traz essa articulação teoria e prática também para a gente refletir no campo artístico, né? Como a gente pode aí pensar nessa proposta dialógica, numa proposta de uma pedagogia engajada na percepção de Hooks, trabalhando aí a transgressão no campo da educação, da linguagem, da produção artística, aproximando a academia da cultura popular, da escola, do chão da escola de educação básica. Gente, eu estou muito feliz com as apresentações, os seminários de hoje, eu estou aqui, quanta riqueza, né? Tuane, querida, fica à vontade para você visualizar. Se alguém tiver alguma questão, vamos finalizar esse momento do bloco 2. Rodrigo, mais uma vez, obrigada. Assim como a professora agradeceu, né, a importante conexão de Bakhtin e Freire, de Freire e Bourdieu, Freire e Bell Hooks, a gente percebe que todo mundo bebe da mesma fonte, e aí, né, que é Freire em todos os pontos, aí como ele é importante para essas reflexões posteriores, né, sobre a educação, até hoje, né, a gente consegue trazer essas reflexões sobre essa democratização da sala de aula, uma educação libertadora, onde os alunos eles são contribuintes, onde você trouxe também material para que nós pudéssemos utilizar, né, com os nossos alunos, inclusive, ou que nos levasse a reflexão sobre as nossas práticas como professor, como aluno e como professor, né. Então, agradeço muito por essas reflexões, como tanto suas como de Josemar. Eu deixei disponível aí no chat, quem quisesse trazer alguma reflexão, trazer algum ponto para discussão, ficasse à vontade no chat, ou quem quisesse levantar a mão e fazer alguma pontuação, está aberta a mesa de discussões, né, para depois encerrarmos o nosso segundo bloco de seminários. Fiquem à vontade, pessoal. É isso, gente. Alguma consideração em relação ao seminário do Rodrigo ou qualquer outro seminário de hoje, né, que a gente teve os 4 seminários que foram bem, assim, dialógicos, né, bem nessa articulação entre os campos de linguagem, literatura, educação, cultura, para a gente refletir nessa possibilidade. E eu acho muito importante a gente abrir, né, esse olhar nosso em relação à nossa própria concepção de linguagem, à nossa própria concepção de educação, o que é educar, o que é ensinar, o que é aprender. Então, os autores da tarde de hoje discutem muito essas questões, né? Ancorados numa abordagem sociocultural importante, seja no ponto de vista da educação, da linguagem. Fica à vontade, viu, Rodrigo? Não, mais cedo você falou que a gente poderia terminar com uma poesia, e aí eu separei, já que eu falei tanto de amor, né? Eu separei uma poesia que eu fiz para minha esposa, uma poesia que fala de amor. Ótimo, fica à vontade. E aí, posso falar agora ou deixo para o final? Pode ser agora? Pode ser agora, claro. Okay. Vamos lá. Você é Dulcinea de Quixote, uma pintura de Dalí, Úrsula de Arcádio, Iracema de Peri. Você é poesia de Bukowski, romance de Assis, soneto de Vinícius, arco-íris na moringa de Diniz. Você é resposta ao tempo, Pink Floyd tocando o Zadim. O amar e mudar das coisas, MDC do meu jardim. Você é pássaro azul, Light Side of the Moon. A torre do tombo de minha rua, Bakhtin no Baticum. Você é segredo guardado dentro do peito, amor em ato revolucionário, a saudade de rosa, som do imaginário. Você é chaveiro escrito love, tudo está melhor do que parece. Olinda no carnaval, paraíso no que padece. Você é a flor da minha primavera, última canção que compus. A Belle de Jude ao seu, Why I Sing do meu blues. Obrigado. Minha gente, que maravilha, parabéns, viu, Rodrigo, pelo compartilhamento. A ideia é essa, a cada seminário que nós vamos encontrar essa rodada, essa sessão de seminários, a gente fechar justamente com um pouquinho de literatura, para a gente respirar um pouquinho de literatura, gente. E assim, eu queria muito aqui agradecer a participação
de Tuane, de Josemar, de Rodrigo, né? Nesse segundo bloco, de todos os palestrantes de hoje que participaram também do bloco 1, agradecer a participação de todas as pessoas que estão aqui conosco, de comissão organizadora que citamos, e todos os mestrandos, mestrandas do Progel, né, que estão aqui compartilhando suas pesquisas, suas experiências nessa tarde maravilhosa, e já fazer o convite, gente, para a próxima quarta-feira, não é? Neste mesmo horário, em outro link, numa outra sala virtual, nós teremos a continuidade desse compartilhamento de pesquisas com novos palestrantes, para a gente discutir um pouco a literatura dentro agora do cenário da cultura digital e as mudanças no campo literário, considerando as relações, o livro, o leitor de literatura, ainda a abordagem do Antônio Cândido, numa perspectiva sociológica. A gente vai aprofundar um pouquinho essas reflexões, já deixar aqui o convite para vocês. Toda quarta-feira até o dia 26 de junho, a gente vai estar aqui nesses compartilhamentos, e quem estiver presente, assinata, depois a gente vai estar conferindo o certificado. Agradecer bastante a toda a equipe do NACES, do Núcleo de Acessibilidade da UFRPE, pelo apoio. Enfim, parabenizar todos que apresentaram hoje, os que acompanharam os compartilhamentos e as mediadoras que atuaram hoje. Tânia, Tuane, gratidão. É isso, gente. Se alguém tiver alguma questão, fica à vontade, senão eu acho que a gente já pode ir concluindo para o encerramento. Que bom, Cecília. Eu estou vendo, assim, alguns ex-alunos aqui, Geraldo colocou, o Alexandre eu soube depois, o Val, Ana Júlia, muita gente linda, Ione, todo mundo aí do Progel que está também acompanhando, a professora Dalmeres, que acompanhou mais cedo, Esther, Wilma, muita gente linda aqui acompanhando a gente. Contamos com a participação valiosa de vocês nos próximos encontros. E até lá.